atividade de docência na prática, metodologias ativas no ensino superior. E a nossa convidada especial que vai conduzir essa atividade, nós vamos recebê-la agora. Ela é graduada em Comunicação Social, especialista em Gestão da Educação à Distância pela UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Docência no Ensino Superior pela Unopar, especialista em ensino-aprendizagem no ensino superior pela Tampere University e Universidade de São Judas Tadeu, mestre em telemedicina pela Universidade de São Paulo, doutora em biologia geral e aplicada pela Unesp, pós-doutora em fisiopatologia da Clínica Médica pela Unesp, livre docência em tecnologias aplicáveis à educação e saúde também pela Unesp. Coordenou o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação em Saúde da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, entre os anos de 2017 e 2025. Coordena o projeto de extensão universitária Quer Sentinela, rede virtual multiprofissional de apoio à saúde. Docente permanente dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado profissional em pesquisa clínica pela Faculdade de Medicina de Botucatu e pelo CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, e mestrado e doutorado profissional em pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia médica. É pesquisadora 4 do Centro de Ciência Translacional do CEVAP da Unesp, tem experiência nas áreas de telemedicina, telesaúde, educação em saúde, educação à distância e metodologias ativas de ensino. Então vamos receber aqui com aplausos a professora Ana Silvia Sartori Barra Vieira Seabra Ferreira. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os professores e estudantes aqui presentes. Só para a gente mudar um pouquinho, né? Todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar hoje essa atividade de metodologias ativas como um todo, mas a gente vai fazer uma ação, né? Vocês vão vivenciar o TBL, que é o Team Based Learning. Eu estou vendo que tem gente ali de lado, a gente mudou, né? A sala, as cadeiras foram perdidas, aquela cadeira que a gente já tem aquele apego, né, no primeiro dia. Sentem em qualquer lugar, aqui tem mais ilhas, sentem, por favor, aqui, vão chegando, a gente vai conduzindo a atividade, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Vocês veem como o aluno se sente também quando a gente muda a rotina? Do mesmo jeito, né? Bom, a atividade de hoje, então, vai ser sobre metodologias ativas. A parte de ferramentas generativas no ensino superior, vocês já tiveram ontem e antes de ontem, né? A gente já teve uma atividade aí em grupo, utilizando inteligência artificial. Ontem à tarde vocês já tiveram, então essa atividade acabou sendo integrada a outras na oficina. Então hoje a gente vai ficar mais focado em metodologias ativas e na aprendizagem baseada em equipes. E aí eu pergunto, né, metodologias ativas? Quem aqui utiliza em sala de aula? Vou fazer morto-vivo agora. Não, já está com dor na coxa? Já né, não dá. Quem utiliza? Olha! Quem já ouviu falar no TBL? Não é PBL, é TBL. Olha, também bastante gente. Já utilizaram o TBL? Já? Então não vai ser muita novidade aqui, né? Então não vai ter nada muito de novo. Mas metodologias ativas também não é nada novo, né? É algo que remete já ao século passado. Né? A gente mudou de 2000 para 2000, né? Estamos em 2025 já, mas é coisa que remete ao século passado. Não é nada novo. Mas o que ela faz, né, com o aluno, que ela traz o aluno, além desse desconforto que vocês já sentiram aí no começo, de ai meu Deus, onde é que eu vou? Cadê meu coleguinha? Não é? Elas podem proporcionar para o estudante das diferentes áreas. Isso que é o legal, né? Não é focado numa única área. Experiência significativa que ajude futuramente a encontrar soluções para os problemas. E a gente quase não vê problema no nosso dia a dia, né? No mercado de trabalho, com o nosso colega de departamento. Então é isso. A gente já começa ali em sala de aula a mostrar para o aluno como que ele pode encontrar a solução para os problemas que ele vai encontrar na vida profissional.
Isso que é o legal da metodologia ativa, você conseguir já ativar isso no aluno, né? Não ficar um aluno passivo, recebendo todo o conhecimento, o tempo todo ali em sala de aula. E vocês sentiram na pele, que eu estava olhando a carinha de vocês chegando. Ai, minha cadeira, cadê? Ai, vocês mudaram a distribuição. Ai, onde que eu vou? Eu sento em grupo ou sento sozinho? Então, você já... Oi? Exatamente. É para sentar como? O que é esse papelzinho que está aqui em cima? Tenho certeza que vocês já fuçaram, que eu já vi gente ali atrás olhando o que tinha no papelzinho em cima da mesa. Então, não fuçem ainda. E qual é a diferença? Né? Que dos métodos, no método tradicional, o que a gente foi formado, tá? 99,9% aqui, até pelo menos no final do ensino médio, o professor era aquele que estava ali em cima, detentor de todo o conhecimento, os alunos todos sentadinhos, enfileiradinhos, não vou dizer que vocês estão muito diferentes, né, nesse momento, mas os alunos todos enfileiradinhos, ouvindo passivamente o professor, que era o detentor de todo o saber, o mestre supremo. Não foi assim que a gente aprendeu? Metodologia ativa inverte isso, né? Coloca o professor aqui, o estudante aqui no centro. Então, é o estudante que está no centro dessa roda toda aqui, mas ele tem que ter autonomia. Será que os estudantes têm essa autonomia de saber, de, né, ter uma consciência de que eles precisam estudar? Vocês leram o texto que a gente enviou para vocês pelo Classroom? Estudaram o texto? A gente vai descobrir hoje se vocês estudaram. Tem gente assim, que texto? O que é Classroom? Era para eu ter entrado? Estou vendo, estou lendo a face de vocês. O professor também vira vidente, né? Vai olhando a carinha de vocês, vai sabendo o que está passando aqui. Sai um balãozinho assim. Era para eu ter lido? Ontem eu fiquei na festa até 1h da manhã, era para eu ter lido esse texto? Passei vergonha, que nem vocês também, a primeira vez que eu fiz, tá? Fiquem tranquilos. Então, o estudante está aqui no centro, o aluno tem que ser autônomo, tem que ter um parque tecnológico para que ele possa buscar informação, tem que ter, né, uma biblioteca, né? A cultura escolar também tem que mudar, tem que ter um espaço de biblioteca, ou um espaço onde ele possa buscar esse conhecimento. Não é assim, vai e seja feliz. Não é assim. A gente tem que dar toda essa parte, esse apoio para o estudante poder também, né, ser autônomo. A avaliação também tem que mudar, é uma coisa que tem vindo, né, em todos os dias aqui. Acho que a próxima oficina, como já foi anunciado ontem, a gente vai passar um QR Code para vocês. Falem o que vocês, né, gostariam de uma próxima oficina. Eu acho que a avaliação vai ser um tema interessante aí que vai surgir. E o papel do professor? Olha ele aqui, ó. Ele não está aqui. Ele está no ladinho. Que o professor vira monitor, ele vira um tutor, ele vira ali, ele está ali para tirar as dúvidas dos alunos. E vou falar para vocês. Vai ter aluno que vai falar, esse professor não faz nada? Esse professor não dá aula? Ele está achando o quê? Mas, gente, para fazer uma atividade de metodologias ativas, quantas horas leva, Alessandra? A preparação disso. Para chegar aqui, e o professor fica só, vocês vão ver que eu vou circular muito entre vocês. Mas a preparação que teve foram horas, dias, né, noites mal dormidas, pensando em como é que ia ser feito. Então, esse é o papel novo do professor. Ele não vai ser o detentor de todo o conhecimento aqui na frente. Ele vai estar fazendo essa monitoria, essa tutoria de vocês em sala de aula. De vocês não, né? Dos alunos de vocês, que a gente está aqui, né? Bom, o que a metodologia ativa faz, então? O aluno consegue explorar o problema, levantar hipótese, identificar e elaborar questões de investigação. Tá? Então, ele muda bem o papel dele, né? Ele tenta solucionar o problema com o seu conhecimento prévio. Então, a bagagem do conhecimento do aluno é muito importante, né? Então, ele vai utilizar para solucionar o problema. O aluno é capaz de identificar o que não sabe e o que é preciso saber para solucionar esse problema. Aí ele passa a priorizar as necessidades de aprendizagem, estabelece metas, objetivos e destina recurso onde são necessários. Tá? Ele começa a planejar, delegar responsabilidade para o estudo autônomo da sua equipe. Compartilha os novos conhecimentos com os colegas para que todos os membros aprendam com o que foi pesquisado pela equipe. Vocês veem que a gente tem falado muito de grupo, equipe, desde o primeiro dia, né? Espero que vocês estejam gostando, porque hoje a atividade é em equipe, né?
Aí ele aplica o conhecimento para solucionar o problema, avalia o que foi aprendido, a solução desse problema, né? E a eficácia do processo utilizado, refletindo sobre todo esse caminho que ele trilhou. Tá? No retorno para casa hoje, acho que vocês vão fazer essa reflexão. Nossa, foi uma imersão tão profunda, né? O que eu aprendi, o que eu não aprendi, né? O que eu preciso buscar mais, o que eu quero utilizar com os meus alunos. O morto-vivo, eu já sabia dessa atividade dela, mas eu nunca tinha vivenciado o morto-vivo. Muito legal, muita gente falou, eu vou usar, é legal. Vou deixar os alunos com dor na coxa, né? Enfim. E aí, a pergunta que vem. A aula expositiva pode ser uma metodologia ativa? Que a gente é demais também, né? Para o professor sair da zona de conforto totalmente, né? A gente aprendeu assim, e aí? Será? Tem gente que fala que acha que pode. Tem gente ainda ansioso porque não encontrou a cadeira no primeiro dia. Sim, gente, dá. Dá. Uma aula expositiva dialogada, sim, é considerada uma metodologia ativa. E aqui a gente tem um passo assim, né? Um jeito de fazer com que a aula expositiva dialogada seja uma metodologia ativa. Então, começa com uma inspiração inicial, fazendo um momento de reflexão com esse aluno, 10 a 15 minutos para ele refletir, mostra um problema, né? Traz esse problema para o grupo, ou individual, aí depende de vocês, né? Vamos pegar uma aula expositiva, vamos fazer individualmente essa problematização, dá um momento de reflexão para esse aluno, para ele pensar em como é que ele pode solucionar esse problema. Aí sim, a gente pode até dividir em grupo, fazer aquele momento de como que ele vai, né, resolver esse problema. Está vendo aqui que a transpiração é um momento maior, né? E depois, no final, o professor volta com uma síntese. É um modelo de uma aula quase que tradicional, que é possível fazer facilmente no nosso dia a dia. E aí, uma das metodologias ativas, a gente vai vivenciar hoje, é um modelo de sala de aula invertida. Alguém já ouviu falar em sala de aula invertida? Já, né? Primeiras vezes que a gente fala de sala de aula invertida, tem gente que fala assim, como que é o aluno que vai dar aula e o professor fica assistindo? O que será que a gente inverte, né? Na verdade, até o aluninho aqui de ponta cabeça, o que a gente inverte? Na verdade, a sala invertida, a gente consegue fazer com que a aula expositiva passe da dimensão grupal, ou seja, todos os alunos recebendo conteúdo, como estamos aqui, né? Um momento grupal, para uma aprendizagem individual. E vocês vão vivenciar isso. Como, né, que a gente faz isso? Olha que difícil. O grupo para o individual. Transformando a sala de aula num ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo. É um caos controlado, vocês vão ver. Espero que seja controlado, né? Mas é um momento bem caos. E o facilitador, veja só, não é o professor, mentor, detentor de todo o conhecimento, o mestre. Não, ele é um facilitador. Guia os estudantes na aplicação dos conceitos expostos e tidos como essenciais para esse aluno. Tá? Não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, quem veio primeiro, ovo ou galinha. Se o nome Flip, né, foi baseado nesses pilares ou se, coincidentemente, esses pilares, né, porque o nome da metodologia é Flipped Classroom, sala invertida. Então, o que seria, né, esses pilares do Flip? O ambiente de sala de aula é flexível. O aluno tem um tempo para se preparar. Vocês receberam um texto semana passada. Tiveram tempo. Não foi ontem à noite, né? Durante lá a dança, que, olha, tem que ler um texto amanhã. Não. Tem que dar um tempo para o aluno, 15 dias, uma semana, para o aluno se preparar. Texto, vídeo, podcast, um trabalho científico, o que vocês acharem que seja importante fazer uma atividade ativa, né, em sala de aula, que a gente vai ver um modelo daqui a pouquinho. Então, é um ambiente mais flexível, tem que mudar a cultura de aprendizagem, o aluno tem que se preparar, ele tem que estudar. Quantas vezes aqui em sala de aula, desde o primeiro ano do ensino fundamental, a gente não escuta? Leia esse texto para a próxima aula. E ninguém leu. É um modelo de sala invertida.
Mas o que a gente não tinha era a cultura, né? De falar, não, eu vou me preparar sim, porque eu vou precisar durante a atividade em sala de aula desse texto. O conteúdo tem que ser dirigido para aquilo. Isso é que é difícil para o professor também, porque ele pode buscar, por exemplo, no Coursera, em ambientes de ensino, ambientes de objetos de aprendizagem, que tem já online, você pode usar um vídeo, você pode usar um vídeo do YouTube, você pode usar um texto científico, recortes de texto científico. Isso que é o complicado para o professor. Buscar o conteúdo que o aluno vai estudar em casa para depois trabalhar como metodologia ativa em sala de aula. E aí o aluno vem e fala, mas esse professor não faz nada. Então, ele chega aqui e deixa a gente fazer tudo. Então, vejam que essa é a dificuldade, né? O conteúdo ser direcionado para aquele momento presencial. E o professor, né, ele vai ser muito mais requisitado em sala de aula, porque o aluno já vem muito mais preparado para aquele momento presencial do que um aluno que não tem esse preparo prévio. Então, o professor vai ser muito mais... Vai ter muito professor que vai sair da zona de conforto e o aluno vai fazer pergunta que ele não faz ideia de onde ele tirou aquilo, porque saiu ontem um trabalho científico em tal lugar e olha aqui, mudou. Aí o professor fala, opa, então ele tem que se despir daquele momento, sou o mestre detentor, e fala, não, deixa eu ver. Que bom, que legal que você trouxe. Compartilhe com seus colegas aqui, que isso é muito importante. Tá? E aí, aqui eu tenho um modelo de sala de aula invertida, não é o TBL, mas é um modelo que vocês podem utilizar em sala de aula. Como que funciona? Antes da aula, a gente envia, o professor prepara esse conteúdo, aqui, vejam só, um videozinho, um áudio, um texto, e ele compartilha com os alunos. Pode ser por e-mail, pode ser num ambiente de ensino, pode ser no Classroom, pode ser no WhatsApp, tá? Compartilha com esses alunos ali, uma semana, 15 dias antes. Os alunos estudam. A gente tem que ter fé, que eles vão acessar esse ambiente, vão olhar esse conteúdo e vão estudar. Durante a aula, o professor pode começar esclarecendo algumas dúvidas e realiza uma atividade prática, que vai ser a atividade que a gente vai fazer aqui, por exemplo. Tá? E depois da aula, o professor avalia e decide por novo tópico, avalia e decide se ainda ficou alguma coisa, alguma ponta frouxa e ele precisa retomar esse conteúdo, ou se ele já vai para frente. E o aluno, a gente espera que ele revise esse conteúdo para estar sempre evoluindo e crescendo. O que acontece com as habilidades cognitivas? Antes da aula, o aluno está recordando e compreendendo esse conteúdo, ativando também conhecimento prévio dele. Durante a aula, ele está aplicando, analisando, avaliando e criando novos conceitos ali, durante esse momento de atividade prática. E depois da aula, ele está recordando, compreendendo, aplicando esses conceitos, analisando, avaliando e criando novos conceitos. Então, essas são as habilidades cognitivas. Já as habilidades socioemocionais, ele tem que ter motivação para estudar, que eu acho que é o mais complicado para a gente, Motivação, autonomia para estudar sozinho, perseverança. Durante a aula, ele tem que ter autocontrole, porque ele tem que respeitar o que o colega está falando. A vez do colega falar, a vez dele falar. Tá? Resiliência ali e colaboração. E depois da aula, ele tem que manter uma comunicação e criatividade, sempre ali ativando o que ele já conhece, novos conhecimentos que ele está adquirindo. Então, isso é um modelo de sala de aula invertida. Foi criada pelo Eric Mazur, um dos criadores, que é um professor de Harvard. E ele tem várias, sala de aula invertida, sala por pares, aprendizagem por pares, tem vários tipos de conceitos super interessantes que, se vocês gostarem hoje da atividade, acho que vale a pena. Eu fico à disposição também, depois eu vou colocar o meu e-mail no final, de outros tipos de sala invertida que podem ser usadas. E hoje a gente vai aqui, vamos parar de lero-lero, vamos começar aí já nossa atividade, aprendizagem baseada em equipes, ou TBL. Hoje falaram que o TBL como que é? Cadê a Cris? Estou bem lesado? Estou bem lerdo? Mais ou menos isso? Mas vamos ver se hoje a gente consegue fazer uma atividade bem legal.
Então, essas são as etapas. Eu não vou dar muito spoiler, não. A gente vai vivenciar todas essas etapas. Vejam aqui uma foto que a professora Alessandra colocou no primeiro dia. A gente fez o TBL lá em São Pedro, 2017? Foi isso? 15! Aqui foi em Botucatu, que fizeram até as placas. Vocês vão ver que a gente tem as plaquinhas. A professora Silvinha Nishida pintou a placa na mão, de tanto que ela gostou. Aqui foi outra atividade dos polos do antigo Senep. A gente fazia muita atividade de TBL. Vários aqui que eram coordenadores de núcleo local me chamaram. Então, tem gente que sabe demais. Então, né, gente, vamos deixar um pouquinho. E a gente começa assim, ó, que gostoso. Vocês estavam preparados para começar com uma avaliação individual no dia do Tô Bem Lesado? Isso aqui que está na mesa, ó, é uma provinha. Ah, que legal! Feliz o que foi embora, né? Eu devia ter pego carona com meu coleguinha que foi embora. Então, já me falaram isso ali atrás, que eu sou professora joia. Olha que legal, a gente vai começar com uma provinha. Não, gente, mas assim, fechem os computadores, esse momento é sem consulta. Vocês já estão distribuídos de forma esquisita, aí vocês já vão entender na segunda etapa de por que vocês estão assim. As avaliações, não comecem a preencher ainda, porque tem um jeito diferente de preencher a avaliação, tá? Vocês receberam esta folha e uma folha esquisita. Não é uma folha esquisita que tem aqui um negócio chamado de pontuação individual e equipe? O que será isso? Vejam bem, o TBL é um pouco diferente da avaliação tradicional, tá? Porque o TBL vocês vão fazer aposta. Vocês não vão assim, essa resposta é a correta. Vocês vão apostar na resposta. Já começa aí a diferença da metodologia. Então, vocês receberam a folha de resposta e a folha de avaliação, certo? O que vocês vão fazer? Individualmente. Eu vou fuçar aí esse pessoal que virou a cadeira, para ver se eles estão perguntando para o coleguinha. Vocês vão individualmente ler todas as questões e, por exemplo, a questão 1. Vocês ficaram em dúvida porque não leram direito, foram depois, ontem, 1h da manhã, que foi lembrar que tinha um texto para hoje, leu que nem o nariz e não tem certeza da resposta. O que vocês fazem? Vocês vão apostar. Então, por exemplo, não, a questão 1 eu tenho certeza que é a resposta B. Vou lá e coloco 4 pontos na B. Mas a questão 2 eu fiquei em dúvida entre a A e a C. Então, eu vou apostar 2 pontos na A e 2 pontos na C. Posso apostar 1 ponto na B, 3 pontos na D. Sempre somando 4. Posso também, não faço a menor ideia do que é, colocar 1. Tá? Eu posso. Pelo menos um pontinho eu garanti. E depois, vocês vão fazer uma outra atividade que vai ter a pontuação em equipe, pontuação em grupo. Então, sejam aí, não burlem esse primeiro momento, façam individualmente. A gente vai dar 15 minutos para vocês. As professoras que chegaram agora, sentem em qualquer lugar, tem a avaliaçãozinha ali. Só falando para vocês rapidamente como que funciona. Vocês vão pegar a avaliação e não é com X, tá? Vocês não vão colocar X na B, X na C, como tradicionalmente é, né? De múltipla escolha. Vocês vão apostar na resposta até somar 4 pontos, tá? Então tem aí a explicação, eu vou aí direitinho falar para vocês. Pessoal, presta atenção agora como é que vai funcionar, tá? Que agora é uma parte muito divertida. O que vai acontecer? Olha, vocês vão receber essa maravilha dessa super raspadinha. Presta atenção que a coisa aqui é séria, ó. Vocês estão vendo que não é tão simples. Vocês vão refazer a mesma prova, a mesma avaliação, feio, né, a prova. Mesma avaliação, só que agora em equipe, tá? Com a equipe aí que vocês já fizeram amizade desde o primeiro dia de oficina. Como é que vocês vão fazer? Vocês estão recebendo a linda da raspadinha. Não quero que vocês sejam daqueles alunos, como diz a professora Alessandra. Vamos na A, vamos na B, como tradicionais, porque mesmo professor, quando a gente vira aluno, né, deu para perceber que a gente vira aluno mesmo, de verdade. Não façam isso. Discutam, por exemplo, eu apostei 4 pontos na B.
E você? Eu apostei 3 pontos na C. Mas por que você apostou 3 pontos na C? Discutam até vocês chegarem num consenso da equipe para poder raspar na raspadinha. E vocês têm que encontrar estrelinha na raspadinha. Façam um consenso de equipe, porque a cada raspagem na raspadinha vocês vão perder ponto. Raspagem errada perde ponto. Então vamos lá. Atenção. Olhem aqui, gente, ó. Discute em equipe, escolhe a melhor alternativa, raspa somente a alternativa escolhida e aí vocês vão preencher na folha de resposta. Como vocês vão preencher na folha de resposta? Por exemplo, eu individualmente coloquei 4 pontos na B, individualmente. Em equipe, a gente discutiu e realmente acha que a B é a correta. Raspei e era a B a correta. Então, como eu raspei de cara e já encontrei a B, eu vou ganhar 4 pontos em equipe. E, como eu coloquei 4 na B, eu também ganho 4 pontos, porque era a alternativa correta. Se eu coloquei 2 pontos na B e ela era a correta, eu individualmente ganho 2 pontos, que foi o ponto que eu pus. E, em equipe, é o número de alternativas que eu precisei raspar até achar a resposta correta. Entenderam? Tá, ó, eu raspei uma. Eu já encontrei 4 pontos. Raspei uma vez na raspadinha, já encontrei a estrelinha e em equipe ganhei 4 pontos. Se eu precisei raspar 2 vezes para encontrar a estrelinha, eu só ganho 2 pontos em equipe. E o individual vai ser a quantidade de pontos que eu apostei na alternativa correta. Se a gente teve que raspar tudo até eu encontrar, 4 alternativas, 0 pontos. Se eu precisei raspar 3, 1 ponto. Então, são 4, 2, 1 e 0. Não tem 3 pontos em equipe, tá? Essa fase a gente tem 35 minutos, tá? Vou começar a marcar aqui. Oi, gente. A gente vai apelar aqui, chorar um ponto, né? Da questão 6. A questão 6, o que foi indicado que estava certo era o item B, né? Então, a questão 6... Para que as equipes da ABE tenham alto desempenho, sejam coesas eficientes, recomenda-se o item que foi indicado como certo é evitar os feedbacks muito frequentes e duração muito curta do trabalho em grupo, né? Mas aí, na leitura do texto e na releitura do texto, né, na página 298, indica-se que os estudantes devem receber feedback frequente e oportuno e que o trabalho em grupo deve ser de longa duração, né? Então, a gente acha que, para uma reformulação das alternativas, teria que ser retirado essa palavra evitar, porque a TBL preconiza justamente o contrário, que tenha feedback e que tenha duração longa, né? Desculpa, evitar para o feedback. E aí tem que ter uma duração longa, aí sim, tudo bem evitar a duração curta. Aí a gente, ou a gente considera também que o item C, que tem que ser o correto, né? Que os estudantes sejam responsabilizados tanto pelo trabalho individual como o trabalho em grupo. Então, essa é a nossa sugestão. E para a questão 10... 6. Quem mais vai fazer a 6? Vocês têm alguma coisa a mais para falar na 6? É isso. Alguém quer complementar? Quais grupos mais está falando da 6? Aqui é o 1, que grupo mais da 6? Anota aí para mim, Silvia, por favor. Complementem. Querem complementar? É a hora da professora Joia, ó. Tomar as pauladas aqui. Quem vai complementar aqui? Na questão 6, eu só acho porque lá na página 298, você tem 4... são 4 recomendações, não é? E aí o texto da questão deveria ter pelo menos uma das alternativas, né? Está faltando a palavra uma em específico ali. Alguém acertou a 6 e não concorda? Alguém acertou de cara a 6, 4 pontos na 6 e não concorda com o que eles estão falando? A 6. Tirou 4 pontos na 6 e falou não.
Ninguém concordou com a 6? É isso mesmo? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Grupo 1 apelou a 6. Que grupo é aqui? Grupo 3. 6. Calma aí. Tá anotando? 1, 3, 4, 6, 8. Nossa Senhora, gente. 9, 11, 12 e 13. Alguém ficou de fora? Fala aí, Silvia, quais grupos você anotou? Ó, pessoal, essa questão, eu estou anotando todo mundo que pegou, porque é o seguinte, ela tem 2 respostas possíveis, mas uma mais correta do que a outra. Tá? Então, vocês estão corretos de apelar e falar que a resposta correta é essa da... Qual que é a correta? A C. Porém, na própria página 298, do lado de cá, tá falando aqui, a intervenção do professor facilitador deve ser adiada com o trabalho em equipe. Só que é tudo um equilíbrio. Você não pode deixar as pessoas se matarem que nem eles estavam se matando ali só para fazer um fake comigo. Que um levantou, brigou com o outro, fizeram um teatrinho ali só para ver se eu ia fazer o feedback, né? Era nessa questão. Tá? Aí eles falaram, não, é rápido o feedback, não é demorado. Tá? Mas a gente faz justamente isso para que tenha esse debate. E essa era uma das questões feitas para apelação. A correta é de vocês. Por que estava errado no gabarito? Porque a pessoa aqui errou. A pessoa passou errado para o gabarito. E a pessoa percebeu. E a pessoa foi falar com a Alessandra. Será que a gente imprime tudo de novo? Ela falou, não, deixa porque a gente vai deixar a discussão. O professor erra, o professor passa errado para o gabarito. Tá? Então a culpa foi da professora que errou e passou errado para o gabarito. Não que eu não soubesse a resposta correta, eu passei errado mesmo, tá? E a hora que eu fui fazer isso aqui, pegar onde é que estão as respostas no texto, eu falei, puxa, eu errei. E deixei para ter apelação. Não tem questão correta para apelar. A pergunta daqui foi, a gente perde ponto se a gente apelar a questão que não era para apelar? Não, gente. É a discussão que vale, tá? Então, vocês aí que pegaram isso da questão 6, apelação aceita, tá bom? Agora, a correta é a C que está no gabarito. A correta é a... Peraí, deixa eu pegar o texto aqui. A alternativa C é a correta. E a que está no gabarito... Oi? Exatamente. Ela mereceu os 4 pontos, então a gente faz... Vejam quem mudou a pontuação e passem para a gente novamente que a gente vai fazer a contagem dos pontos, tá? Na individual também. Oi. Ah, calma aí, a outra apelação. Agora, o grupo 1. Aqui o grupo 1 vai apelar a 10. Quem mais vai apelar a 10? Tá, eu vou deixar, é isso mesmo. Então, como você falou a 10, agora eu vou deixar ela abrir a 10. A advogada, eu vou apanhar agora feio aqui. A professora Joia vai sair com o olho roxo. Gente, nós relemos aqui a parte relativa à etapa 3, aplicação dos conceitos, na página 297, né? E se menciona expressamente que deve haver a oportunidade de aplicar conceitos para resolver questões apresentadas na forma de cenários e problemas relevantes, presentes na prática profissional diária, né? Que as questões podem ter o formato de teste de múltipla escolha ou questões abertas curtas. Então, no nosso entendimento aqui, a alternativa D, as questões na etapa devem ser diretas, de solução prática e rápida, são contempladas na descrição do texto sobre o formato das questões na etapa aplicação de conceitos. Peraí, vamos ver porque eles falam mais da C. Então, vocês entendem que diretas, de solução prática e rápida também estaria contemplada. Pegando essa parte aí, os 4 S's, né?
Assim, a gente acha que tem duas respostas certas, né? Tanto a B de bola, que foi indicada no gabarito, porque ela está falando assim, relatos simultâneos, simultâneos report, é ideal que elas sejam mostradas simultaneamente, ou seja, a B de bola está certo. Aí a gente também entendeu que ela tem que ser específica, de resposta curta, fácil e direta. Então, assim, tanto a B de bola quanto a D de dado estão certas. Quem marcou qualquer uma das duas tem que acertar. Querem anular a questão. Anular ou ganhar ponto pela apelação? Ah, bom. Tá. Alguém mais? Foi a 10? A gente defende que a 10 deveria ser anulada por uma inadequação assim, do próprio português, porque a resposta que foi indicada como correta, né, a B, de que as questões na etapa devem ser respondidas simultaneamente, não é que elas vão ser respondidas, elas já foram respondidas, elas vão ser apresentadas, as respostas serão apresentadas simultaneamente. Respondidas simultaneamente dá a entender que todo mundo vai falar junto. A, B... Mas elas vão ser apresentadas. A resposta já foi decidida e discutida previamente. Então, a gente defende que seja anulada mesmo. Anulada ou ponto? Ah, é aluno, né? Vocês preferem anuladas ou vocês preferem? Ah, todo mundo vai ganhar um ponto. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Todo mundo. Então, refaçam aí a pontuação em grupo e em equipe. A 10, eu concordo com vocês sim, mas a resposta do gabarito está correta. Tá? A mais correta é respondida simultaneamente, mas eu concordei com ela que não é respondida, é apresentada simultaneamente. Então, vamos anular a questão e dar ponto para todos. Não? Quem pôs a B e a D, como que vocês querem fazer? Não. Ah, tá. Então quem escolheu B ou D ganha 4 pontos, é isso? Então tá. Então refaçam aí no gabarito, hein? Vou confiar em vocês. É isso? Anulou? E aí? 4 para todo mundo ou 4 para quem acertou B ou D? Vamos lá, a professora Alessandra vai ser aqui a intermediadora. Eu defendo que ganhe ponto só quem colocou B e D. Porque os demais não acertaram, eles apostaram na A e na C, que está incorreta, né? Então, sim. Então, vamos lá. Conteste. Não, gente, mas existe um erro de redação. Então, a resposta B não está certa. Porque se eu for responder simultaneamente, parece que eu estou criando um caos e que todos os alunos vão levantar a mão e responder que nem os dois. Ela está redigida de forma inadequada. Então, se a resposta que seria supostamente a mais correta está redigida de forma inadequada, ela tem que ser anulada. E questão anulada é 4 pontos para todo mundo. Eu estou aqui só de auxiliar. Quem defende que sejam as duas? Não. Como você chama? Desculpa. Carol, vou falar assim, ó. A Carol está defendendo isso. Tá? Alguém defende que sejam as duas? Só para a gente escutar. Porque respondidas diretamente, alguém entendeu, né? A D não está correta também. Por quê? Veja só o que ela está falando aqui. Só para reiterar, eu continuo defendendo que seja anulada, porque a D também não está correta. Porque o enunciado diz que as questões devem ser. Elas podem ser, mas elas não devem. E como a outra mais correta seria a B e está errada porque não está suficientemente específica, tem que anular e todo mundo tem que receber o ponto. O devem me matou, é verdade. Espera aí, vamos ver aqui. Vamos contestar.
Bom, pessoal, com relação à aplicação de conceitos, na aplicação de conceito, pelo que está aí no texto, as questões elas são discutidas no grupo, mas na hora da apresentação, na hora que vai ser que vai ser apresentada realmente, elas são respondidas simultaneamente. Ó, vamos fazer o seguinte, a questão 6 era feita para apelar, a gente aceitou a apelação. A questão 10, a gente vai fazer o seguinte, como vocês não vivenciaram ainda essa etapa, a gente pode rediscutir no final. Essa etapa vocês não fizeram, vai ser a próxima etapa. Por isso que tem gente falando, não, mas ela é rápida, de solução rápida. Ela não é de solução rápida. É uma questão que vocês vão levar de 60 a 90 minutos para responder. Tá? Ui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... tem mais alguma outra questão que vocês vão apelar? Porque senão a gente vai pegar outra etapa. Vamos para a próxima etapa? Alguém ainda não terminou? Se ninguém se manifestou, então eu quero os 14 aqui na frente, hein? Vamos lá. Um representante de cada grupo com a plaquinha. E agora, será que lá em cima... Quem é do grupo? Vamos lá. Mas vem pra frente aqui, ó. Na frente da mesa, Senão vocês vão ficar escondidos aí com as placas, vai confundir com a placa de trás. Aqui na frente, ó. Vem pra frente da mesa, gente. Aqui, ó. Venham. Aqui, ó. Que a gente vai ter que olhar tudo. Não, aqui mesmo. Eu quero esse mapa. Eu quero esse mapinha aí, ó, pra mim. Isso sim. É esse mapinha que eu quero. Se coloquem na ordem aí pra facilitar pra gente depois, né? Esconde essa placa aí. Ó o outro com a resposta. Esconde essa resposta. Ei, som. Teste, ei, esconde som. essa resposta. Testando o som. Resposta. Ei. Oi. Não, calma. Vai começar ainda não, calma aí. Estão todos aí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tá faltando um. Calma, tá chegando. Da comunicação mesmo, né? Não tem jeito. Isso não é da comunicação, você é de humanas. A gente se encontra, né? Você é da comunicação? Ah, não, do que área que você é? Ah, uma advogada, entendi. No tribunal. Oh, meu Deus, calma. Vai ter treta? Vai, certeza. Tem dúvida? Professora Joia? Não tem um rufar do tambor aí? Vamos rufar o tambor na mesa? Espera aí. Eu vou contar 3, 2, 1. No 1 vocês mostram as placas, hein? 3, 2, vamos lá. 1. Aê! Que deu ruim! Aê! Aê! E agora? Deu ruim nada, é para fazer isso mesmo, é desse jeito. Vamos lá, que grupo que ainda não falou? Vamos falar com a advogada, vamos começar com a advogada. Ô advogada, vira aí, qual que você falou? Agora defenda o C, vamos lá. Ó o tribunal. Mas deixa mostrando aí que é o C, vamos lá. Não é o C? Mas eu vou defender o C. Porque eu sou sempre a favor da minoria, aquela, para começar. Peraí. Deixa eu pegar aqui só... Mas eu vou dizer por quê. Primeiro eu vou fazer uma análise. Cadê a resposta? Que agora não tenho. Pelo seguinte, a palavra deve me incomoda bastante quando a gente tem a possibilidade de escolhas. Eu estou entendendo que essa aprendizagem por equipe, né? É baseada em equipe, na verdade. Você tem o compromisso do processo, mas o que pode acontecer em cada etapa é uma liberdade de escolha, pelo menos pelo texto que a gente leu.
E aí existe tanto, quando a gente vai olhar no texto que fala sobre avaliação, tem um trecho que fala que a composição da avaliação tem um mínimo e um máximo que é sugerido pelo professor e que pode ser discutido dentro do próprio grupo. E nós vimos as outras questões e sempre tem a questão, por exemplo, fala em avaliação por pares, deve ser a fase que representa a maior percentagem. Isso nos incomodou, porque esse deve parece que determina muito que a avaliação entre os pares é o maior e não nos pareceu que a avaliação dos pares seja o mais importante, ainda que seja essencial. Tá. Ela precisa estar presente, mas ela talvez não seja o que tem menor percentual. Também não é o caso de não ser incluída, que é o caso do B, que acho que ninguém optou pelo B aqui. Aí eu vou para D, que não foi o que a gente escolheu. Mas o C tem o deve também no C, né? Tem, mas esse deve... Então, eu já fiz um deve mais leve, é isso? Eu já fiz um início aqui de fazer um disclaimer aqui, no inicial, falando que esse deve é muito pesado em qualquer alternativa. Tá bom. Tá? Eu não nesse devo sentido, nada, né? na AD, o professor deve esclarecer aos alunos que a nota final deve representar igualitariamente todas as fases. A gente ficou meio em dúvida se precisa representar igualitariamente todas as fases. Se a avaliação por equipes, entre os pares e individual, não poderia ser um pouco menor do que a C, porque a C, que trata da aplicação dos conceitos na prática, nos pareceu a parte mais importante ainda que não a única, mas a parte mais importante da aplicação da aprendizagem baseada em equipe. A ideia de olhar para a situação problema, olhar por estudo de caso e trazer os conceitos numa realidade. Isso ponderaria mais na nota final do que as outras avaliações. Isso foi o que a gente pensou. Tá, agora... Meu Deus, que isso? Advogada... Grupo lindo. Agora eu quero a outra C, complementando. Porque C, você mesmo. Defenda a C. E depois vocês vão defender a C perante os Ds, hein? Agora eu quero ver. E perante o A. Você está instigando briga. Isso aí, está vendo a situação? E eu tô aqui embaixo, vocês vão para cima de mim. Problema. Isso aí. A gente entende, por exemplo, quando você falou da questão do devem, que tem devem também, mas aqui o devem é num sentido legal, não é... Não é no sentido ruim. Não é no sentido ruim. Deve prevalecer e... Tá, entendi. Na questão do direito, a gente tem que ver sempre a vantagem, né? Não sou do direito, mas... Isso aí. Então, os alunos devem ser desafiados, né? Porque a questão das metodologias ativas é isso, eles não têm que estar parados em relação a isso. Nessa discussão, a experiência que a gente teve enquanto cobaia da situação, a gente ampliou o conhecimento à medida da discussão que a gente teve, né? Então, por isso que aqui a gente entende que a questão dos objetivos, né, eles podem ser ampliados no sentido de aprendizado que o grupo proporciona. E aí você acaba questionando várias coisas. A gente ultrapassou os limites da discussão de hoje, né? Estávamos discutindo a questão da democracia, né? Então, acho que é isso, né? Então, assim, a gente entende que... Eu acho que eu nem vou questionar o D, eu acho que eu só vou defender o C mesmo. Aí o D vai falar por que não o C, eles né? que têm que falar, né? Deixa eles defenderem. Quem vai falar? Quem vai falar o D aí? Então fale, o D. Depois eu falo também. Muito bem, então vamos lá. Né? Considerando todos os apontamentos aqui, para nós é o D, porque assim... Por que a gente não vai colocar o C, como os colegas colocaram aqui, a aplicação dos conceitos como se fosse o carro-chefe da análise final aqui? Seria quase como se a gente estivesse dando mais peso para o conteúdo, a gente ficaria quase que conteudistas, né? A AD, na verdade, ela vai colocar toda essa discussão, toda essa ação em ponderação.
Então, ela não desqualifica a ação do indivíduo, ela não desqualifica a ação do coletivo, né? Todas as fases, incluindo até a parte de aplicação dos conceitos, que ela sairia transversalmente, ela passaria por todas essas fases, né? E é interessante porque essa negociação, porque ela fala assim, ó, ponderando as diversas fases, né, as fases de dados para avaliação. E essa ponderação não vai ser algo que o professor vai decidir sozinho. Ele vai decidir no coletivo, com o professor e com os estudantes, né? Então, aquilo que é combinado não sai caro. Não é? E eu quero fazer uma pergunta para a D. E essa palavra igualitariamente? Exatamente. Isso nos deu muito problema. Claro, é a palavra do problema aqui. Muito problema. Vamos ver se ela fala do igualitariamente. Sim, vai lá. Ai, cara dela, não quero não, volta para cá. Devolve, não quero. Professora, depois a gente vai pra você. eu acho que a gente foi na mais correta, né? Que talvez não tenha nada aqui que seja discutível. Pois é, isso aqui foi um ponto, né, de reflexão que talvez não é igualitariamente, mas de forma equitativa, assim, né? Todas as etapas deveriam ser representadas, não com a nota igual. Então, Por igualitariamente... E aí, quem é da linguística aqui, igualitariamente... Dentre as alternativas, foi a que mais ressaltou a questão do protagonismo do aluno, já que ele fala em incremento de responsabilização dos discentes. Nas outras, isso não apareceu. E como o protagonismo do aluno, né, na definição dos ponderadores, mínimos e máximos de cada etapa, tudo isso estava no texto. Quando nós fomos ao texto, né, nas nossas leituras, várias das palavras-chave para essa etapa estavam aqui na resposta D. E elas vão também alinhadas a o que os documentos todos da educação, tanto básica e superior, colocam quanto ao protagonismo do aluno nas suas atividades. Por isso a gente escolheu a D. Tá? E essa, eu concordo. Eu pergunto do igualitariamente. Que igualitariamente complicou aqui, mas essa foi a mais correta dentre as 4 alternativas disponíveis. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele que ele pediu para falar, a gente já volta aí. Que ele é D também. E eu vou colocar o coitado na fogueira. Por que não a C, então? Agora eu quero que você fale por que não a C e ela vai defender de novo por que a C. E aí, coitado dos A ali, estão olhando pro ar. Eu quero falar também. Calma, a gente já chega aí. Bom dia, colegas. Calma que a gente não vai... Eita, meu Deus do céu. A minha única questão aqui Vamos na questão D, a gente concordou que a D, mas substituiria o igualitariamente por proporcionalmente. Proporcionalmente, acho que seria a palavra correta aqui. Seria a única ressalva. Oi, desculpa. Então, a gente substituiria igualitariamente por proporcionalmente. Aí já mudou a questão, né? Mas daí nenhuma ficaria correta. A C não está correta nos seus olhos? Não. Então por que a A? Por que a C não está correta? Porque daí a gente vai voltar para ela ali, ó. Por que a C não está correta? Por que a C não está correta? Pensando na minha área, né, na área que a gente trabalha, não pode ser só em fazer interpretações, inferências e análises. Tem que ter uma parte conceitual aí trabalhada junto com uma discussão de docentes e tudo mais. Interpretação, então, inferência, análise e síntese. Só aplicar a partir só da discussão em grupo não vai ser suficiente. Seria um problema. Mas o que está falando nessa C é que você vai fazer isso, a interpretação, inferência, análise e síntese, e por isso que ela tem que prevalecer na nota perante as outras etapas. Não vão faltar as outras etapas vão estar aqui. Então, entendeu? O TBL vai continuar com as outras etapas. Agora o A quer se defender. Vamos lá. Vai, defende o A. Você está querendo se defender primeiro. Calma aí, a gente vai para o A. Olha lá. Passo a passo aqui. Empresta a folhinha, coleguinha. Ele botou D, mas ele empresta. Primeiro, assim, apesar de a gente prezar pela democracia com os nossos alunos, existe uma hierarquia, né? Então, quando a gente pensa, deixa eu ver aqui, pactuação, quando a gente faz contrato didático ou pedagógico com os nossos alunos, tem coisas que o professor não vai abrir mão e os alunos não vão opinar sobre isso.
Então, é uma coisa negociável. Então, essa pactuação, para mim, pega nesse sentido. Até aqui, né? Agora há pouco a gente estava querendo anular a questão e não prevaleceu a nossa vontade. Verdade. Porém, agora você está com voz. Sim. Demos voz ao grupo, vamos lá. Sim. Então, não, acho que eu vou pegar mais essa questão da pactuação, porque tem a hierarquia de qualquer forma e não fica implícito isso. Dá a impressão... E também a questão da representar igualitariamente todas as fases, não sei se daria para ser igualitariamente. Você quer falar? Não, o A não falou ainda, coitadinho. Aqui eles estão tudo aqui no cantinho. Mas eu não sabia, gente. Não. Você levantou a mão primeiro. Não tem como ser igualitariamente, porque, em geral, a gente acaba valorizando mais alguns esforços, né? Então, Isso. E por que A? Gente, por que A? E eu deixo você de novo no C. Pessoal, posso ir pelo outro lado? Por que não a D? Isso, pode, boa. Por que não a D? Por que não a D? Porque a frase do finalzinho, ela contradiz o resto do texto que estava bonitinho. Então, ela vem bonita, aí lá no final ela tem uma contradição. Se você precisar mudar ela, aí a gente não pode considerar ela como certa. Então, ela precisaria ser mudada, ela não pode ser certa. Então, essa contradição da frase do final da D invalida ela. Tá. Agora, por que não a C? Não fale Porque isso, a C também fala várias coisas, mas ela coloca como principal aspecto a parte da aplicação do conceito. Ela diz que esse tem que ser evidência. E quando a gente vai lá no texto, na parte de avaliação, como é a avaliação do TBL, ele diz que a parte essencial é a parte da avaliação por pares, que é a parte que merece ter a maior peso. Então vamos fazer o seguinte, avaliação dos pares. Vamos fazer diferente a discussão aqui. Eu quero a plateia ajudando aqui também, hein? A gente vai finalizar, que senão a gente vai avançar. Do almoço a gente tem que ir embora, tem que comer, fechar o hotel e tal. Quantos % vocês dariam? Qual nota vocês dariam para avaliação dos pares? Então, a gente tem que ter um pacto com os alunos, tem que... Mas você partindo de uma porcentagem, quantos? Então, a gente não dialogou sobre um valor, mas a gente concorda que ele teria que ter o maior peso, porque a parte de avaliação de pares vai incluir todas as etapas do processo com os alunos. E se o coleguinha falar, dá 10 para mim que eu dou 10 para você? Não, aí é o processo como um todo, né? Não é uma avaliação. É que você vai saber? Não é uma avaliação só que eu vou usar naquele pedaço. Então. Mas vamos fazer esse exercício. Quantos por cento? Eu não queria falar pelo meu grupo, assim, não, para você, discutir, pessoa, assim. vai. Você, Eu usaria uns 40%. 40% no par, e aí? E a avaliação individual? Mais uns 10, 15. 15, já deu 55. Avaliação em equipe, que muita gente veio falar aqui para mim. Equipe, eu fui melhor na equipe do que individual. Teve alguém que foi melhor no individual do que equipe? Já ele desbancou, entendi. Mais uns 15 da equipe e uns 30 para aplicação de conceito. Então, a aplicação de conceito ficaria um pouco menor só do que os pares? Do que a dos pares. Vocês concordam que daí o coleguinha deu 10 para o coleguinha e ficou feliz? Aí o igualitariamente caiu, né? Vai, vamos lá. O igualitariamente caiu. Pega o microfone lá. Eu acho que a Ana está colocando a gente na fogueira ali, colocou o colega na fogueira, assim, para falar assim, tá, quanto você daria de porcentagem? Não, é só um Sendo professor, assim, num contexto concreto, eu acho que depende muito do trabalho que eu estou sendo passado. Sim. Então, vou imaginar assim, eu passei... é um trabalho que os alunos ficaram 2 semanas organizando uma oficina didática, num curso de licenciatura, ou outro trabalho na engenharia que os alunos ficaram 3 semanas resolvendo um estudo de caso. São trabalhos diferentes, em contextos diferentes, com atribuições diferentes. Não dá para chutar assim, eu vou dar 30% para isso, 40%. Porque eu acho que cada trabalho tem um trabalho que eu falaria assim, nesse trabalho com essa turma, com esses alunos,
pesava mais essa parte. Esse outro, com esses outros alunos, pesava mais aquilo. Eu então, concordo, eu não posso só que é o seguinte, pressupor a gente a porcentagem. falando de uma porcentagem do TBL, quanto cada etapa deve valer. Então, mas depende do objeto de mal. trabalho. Sim. Mas depende do objeto de trabalho. Mas você tem que se eu estou partir de uma fazendo porcentagem. mas se é um estudo de caso, num curso de engenharia, resolvendo, sei lá, vendo estação de tratamento de água, que envolve os conceitos de uma maneira, eu atribuiria peso, eu iria sugerir esse parâmetro de um jeito. Sabe, se é um trabalho, um outro que é uma oficina que eles têm que trabalhar muito mais juntos para negociar e pensar no plano, eu falaria para eles terem um peso diferente. Então, assim, não dá para chutar a priori quanto pesa cada coisa, porque cada objeto vai ter um peso diferente em cada contexto. Não, eu concordo, mas você tem que partir... Oi? Atividade de hoje, por exemplo. Quanto vocês dariam hoje? Tá, nada de hoje. Hoje, o que vocês fizeram no TBL? Toda a oficina, tudo que vocês chegaram até hoje, o trabalho individual, o trabalho em equipe, isso. Quanto você, como estudante, eu estou negociando com você em sala de aula como estudante, quanto você sugeriria de ponto? Por exemplo, hoje, nesse trabalho aqui, essa etapa 3, que foi a aplicação de conceitos, aqui hoje foi o momento que a gente menos discutiu, foi o momento que a gente menos trabalhou, a gente trabalhou muito mais nas 10 questões e na apelação. Nesse de hoje, eu daria pouco para essa aplicação de conceitos, eu daria muito para o momento que a gente discutiu e eu daria pouco para o momento que a gente fez o teste sozinho, porque essa foi o objeto de hoje, sabe? Em outros contextos pode ser diferente, mas hoje eu senti que a gente gastou mais energia na segunda etapa, né? E a gente gastou menos energia nessa última aqui. Sim. Mas a D igualitariamente? Todas são erradas? Não, mas a gente tem que pensar que é um trabalho em equipe. Todo mundo ganha. Mas igualitariamente, vocês concordariam com isso? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, é uma aprendizagem baseada em equipes. Então, a gente não pode dar mais ponto para o individual e nem para o par. A metodologia é em equipe. A resposta... vou mostrar só um slide aqui para a gente finalizar. Né? Espera aí, que vocês vão chegar no... Pode descer. O que a metodologia... Eu vou precisar ir para o da frente. A metodologia... né, diz que uma porcentagem que pode ser negociada em sala de aula para dar os 10 pontos, que foi o que o aluno-professor, o super gênio do IA lá, que está no canto, perguntou. Que ele falou, mas essa nota vai dar 40 pontos aqui e o aluno vai ter a nota final sem ter feito nada, se ele der um ponto, ele garante. Agora eu vou mostrar para você que não é assim. Quer ver? Passa para o da frente para mim. Foi, não foi? Eu vou passar a avaliação de pares para vocês. Não vai dar tempo da gente fazer, mesmo porque hoje foi uma simulação. Vocês vão passar essa simulação para os alunos, tá aqui. Eu vou deixar o material para vocês, porque é importante para ver se está tendo algum comportamento disfuncional no grupo, tá? Aí vocês vão saber se brigou, se não brigou, quem não estudou, quem não estudou e está sendo levado pelo grupo, tá? Quem está fazendo tudo isso vai aparecer aqui. E tem a autoavaliação aqui também, tá? E aí, essa é uma sugestão da metodologia, e eu já ouvi em oficinas uma pactuação diferente disso. E eu achei muito interessante, vou trazer para vocês, de uma universidade particular que utiliza metodologias ativas e utiliza TBL já há um tempo, e foi só uma reciclagem para os professores, faz uns 2 meses que eu fui fazer essa oficina com eles, e eles estão dando mais nota para o individual. Por quê? Porque os alunos não estudam. E eu falei para eles, vocês estão se sentindo contemplados em dar mais nota para avaliação individual? Ele falou, se eu não fizer isso, porque em equipe ele vai ganhar ponto. E ele inverteu isso daqui. Então, gente, isso daqui não é a máxima correta de tudo. A metodologia diz que a pontuação que deve, ou preconiza-se que
seria importante que fosse a maior nota é a situação problema, que é quando você vai resolver o problema, é quando você, no seu dia a dia, o aluno vai se deparar com o que ele vai ter no dia a dia no mercado de trabalho. Isso a metodologia diz. A situação problema de hoje foi algo simples. Eu já vi situação problema da Faculdade de Medicina que eu achei muito legal. Uma professora, o que ela faz? Ela faz notinhas de dinheiro e ela distribui notinhas de 10, 5, 50 e ela faz um caso de ensino. E no caso, numa situação problema ali, no estudo de caso, ela vai e fala qual é o possível diagnóstico deste caso. Para o aluno chegar no diagnóstico, ele tem que comprar o exame no valor do SUS. Então, ele tem 100 notinhas, se ele pedir uma ressonância, ele já acabou com o dinheiro dele. Se não der o resultado ali na ressonância, problema do aluno e o grupo não vai resolver. Então, ele tem que discutir que exames ele pediria e quanto ele vai gastar com cada exame. E aí, isso demanda muito mais discussão do que aconteceu aqui. Mas a gente achou importante trazer isso para vocês justamente pela pactuação que vai ser feita em sala de aula, pela porcentagem de cada etapa. Tá? Então, o que é preconizado é justamente que não seja igualitariamente, não matem todos os que colocaram o D, que você tenha uma pontuação diferente em todas as etapas e que a etapa em equipe seja prevalecida. Essa situação problema. Porém, foi o que eu falei para vocês. Eu vi aquela universidade colocando mais ponto aqui. Tá? Colocando 40 pontos ali. Eu falei, 40 para o individual? Sim, porque a hora que ele souber que ele vai ter que estudar, tá? Que eu já vi muita gente reclamar de que em metodologias ativas o aluno é levado pelo grupo. Então é um jeito que ele... Tá? Então vai de vocês, vai da classe. Pode falar. Finalizar, senão eles vão me matar. Eu pensei em relação a isso, talvez usar como comparativo para o próprio aluno refletir a pontuação individual em relação ao do grupo. Não ser necessariamente um instrumento a mais. Ser esse próprio instrumento, porque ele em si já avalia individualmente, que é esse processo anterior. Né? Então, se no próximo ele sabe que isso vai acontecer, supõe-se que ele vai estudar. Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu fiz o TBL, eu não estudei. Cheguei lá, passei vergonha, nunca mais fiquei sem estudar. Tá? Então, a gente passa vergonha com o coleguinha. E grupo heterogêneo, você sempre vai cair com alguém assim, meio que você não gosta, né? Aí você vai falar, ai, eu vou mostrar que eu não estudei? Não, eu vou mostrar. Então, isso acontece. Então, só falando qual é a pontuação aqui, tá? Que vocês podem utilizar e discutir uma porcentagem 5% a mais, 5% a mais, 10% a mais em sala de aula com os alunos. Então, a prova individual, nesse caso da metodologia, mas isso vai de cada realidade, não deve ser muito alta, porque é um trabalho em equipe, vocês viram que a pontuação em equipe foi mais alta, mas não muito baixa, porque senão a pessoa não vai se preparar mesmo. Então, 20% do total, podendo ser 25%, podendo ser 15%, tá? Dependendo ali da negociação e do contrato que vocês fazem com os alunos em sala de aula. A prova em equipe, vocês falaram que vocês discutiram bastante, então hoje a gente poderia aumentar um pouco essa porcentagem aqui e colocar 35%, 35%, 30%, 35%, tudo depende da negociação, tá? Da aplicação do conceito. Então, não muito alta, porque a prova individual, né, não deve ser mais alta do que a prova individual, mas a metodologia preconiza que deve ser menor do que a situação problema. Tá? Então, veja uma situação problema legal, um laboratório, alguma coisa que dê para colocar a mão na massa com os estudantes. Apelação. Vale apelação ou não vale apelação? Tudo depende de vocês. Se vocês fizerem aquela questão 6, tá? Errei, fui moleque, não tem? Não. Eu errei, deixei errado. Tinha uma questão que vocês, né, teoricamente tinham que perceber e apelar. 10% do total, contabilizando nos 10. Se não, você pode dar um ponto a mais ali para o aluno, caso, né? Porque senão o aluno também vai ficar fazendo apelação de vírgula, apelação que tá. Enfim, situação problema. Deve corresponder a maior nota, desde que a gente tenha um tempo legal para fazer e discutir. E avaliação entre os pares, 5%. Então,
Quem colocou A? É o que menos deve ser, mais deve ser preconizado, porque faz parte de todas as etapas de pontuação. Tá? Eu vou pedir para a Silvia aqui distribuir a avaliação entre os pares para vocês terem o material. E eu vou deixar o meu contato aqui, a gente precisa fazer a pontuação final antes de passar para a finalização. Vocês viram que eu passei em mesa pedindo a nova pontuação. Por que não foi pedido a pontuação individual novamente, né? É que o segundo colocado, mesmo se ele tivesse tido, né, o 4 ou 2 em relação à pontuação, ele não superaria o que ficou em primeiro colocado, tá? Em primeiro lugar. Então, vamos lá. O primeiro colocado... Rufando os tambores. E aí... Grupo... Não, grupo não. Grupo 1? É do grupo 1. E quem que é do grupo 1? Pedro Neves. Aê! 32 pontos. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E agora, hein? E agora a pontuação do grupo todo, né? Uma observação em relação ao grupo todo, que eu achei que foi bastante interessante. Eles se destacaram com a maior pontuação e a gente não teve assim... o que ganhou em primeiro lugar não pertence a esse grupo. Então, não foi o grupo 1. Né? Tá? E aí o que mostra que o poder de discussão do grupo, né, foi forte e eles conseguiram superar aquela dificuldade que talvez eles tenham tido individualmente, né? Eu acho que essa conclusão é interessante também na prática e quando vocês forem fazer uso, né, da técnica lá com os alunos de vocês. Então... Vamos rufar os tambores. Com a maior pontuação... Quanto? 35 pontos, Ana? Foi isso? Cadê? Isso, 35 pontos. E ele fez 32. Pedro fez 32. Você fez 32 pontos. Depois da mudança. Olha como, né? Bem perto. Então, grupo 11. Venham receber aqui, grupo 11. Venham receber uma lembrancinha para cada um. Venham cá, vamos tirar foto. Vem ler. Tira foto com o grupo aqui. Dá um para cada um, né? Já? Vamos dar. Enfia a mão aí, tira, né? Brindes, CEDEP 3. Brindes, Anne. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês tenham curtido.